Olá, você que acompanha o canal Me Sente em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, vamos falar de um tema aí muito bacana, muito importante, que as pessoas vivem se perguntando, que é a questão da compatibilidade entre as variedades de enxerto e porta-enxerto. E vou ilustrar com essa aqui, pessoal, que está acontecendo um caso muito interessante, que esse enxerto aqui, ele está regredindo. Mas, sem mais delongas, meus amigos, peço a força de vocês. Se não são inscritos, inscreva-se no nosso canal, deem aquele like legal, manda ver lá no campo dos comentários, manda dúvidas, manda sugestões, e assim a gente vai interagindo bastante para o nosso canal crescer, nossos conhecimentos ampliarem, e aí a gente fazer alguma coisa cada vez mais legal aqui no nosso canal. Então, bora pro vídeo. Aqui, pessoal, nós temos nosso 572, ele é um 572 baixo, mas ele está bem grande. Eu vou dar uma podada nele, pessoal, vou tirar toda aquela parte que ele chegou lá na nossa cerca elétrica, para não ter problema, então depois eu vou dar uma leve podada nele. Aquela parte que cresceu para lá, eu vou deixar até, pessoal, para ter material aí, para quando fizer a poda, para poder doar para algum amigo, para algum vizinho aí também, bom? Mas, pessoal, se tratando de uma variedade de porta-enxerto, tá? Deixa eu tirar aqui a folhinha dele. Essa aqui é a folhinha bem característica do 572, tá? Ela é um pouco mais alongada, ela tem essa pontinha aqui, tá? Com essas três pontas, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Ela tem uma abertura legal aqui em cima. Ela é bem verde, tá, pessoal? Em ambas as suas faces. Tá? E ela tem esse serrilhado característico aqui, ó, essa abertura aqui em cima em verde. Tá? E o 572, pessoal, ele é uma variedade que chega a dar folhas bem grandes. Deixa eu ver se tem uma aqui para poder mostrar para vocês. Mas olha aqui, ó. A gente tem folhas aqui, ó, de quase um palmo, tá? E chega a dar, olha essa aqui, ó. Tamanho dessa folha, tá? O 572, pessoal, uma característica dele, se ele fica na sombra, ele desenvolve folhas cada vez maiores, tá? As folhas mais baixas aqui, elas eram maiores, porque no período do ano que ele começou a brotação, nessa área que não pega tanto sol. Depois aí a parte superior, ele começou a se desenvolver mais. Ó, a ponta do broto dele, levemente avermelhada, e já pelas primeiras folhinhas você já identifica bem ele. Olha as pontinhas, tá? O 572, pessoal, ele é bem vigoroso. Depois eu vou fazer um vídeo trazendo mais detalhes sobre ele. É um porta-enxerto que vai muito bem aqui na minha região, no estado de São Paulo. Ele vai muito legal, tá? E ele é muito utilizado, pessoal, principalmente para variedades, para dar uma boa produção. Então ele tem um suporte radicular, ele é muito vigoroso e ele consegue, pessoal, suportar uma carga de produção bem grande, tá? Ele é muito utilizado aqui na minha região, pessoal, para Isabel e para Niagara Rosa, Niagara Branca também, tá bom? Mas tem quem utiliza, eu mesmo utilizo aqui, ele com uvas viníferas, ele vai bem, tá? Uvas finas, uvas para vinho, uvas para suco também ele vai super bem, né? Mas, pessoal, como nem tudo são flores, e eu já no vídeo anterior a gente falou aí um pouquinho sobre o motivo pelo qual o nosso enxerto ele pode não pegar ou secar. Se você não conferiu, não deixe de conferir, eu vou deixar aqui no card aqui em cima no vídeo e também lá no final aqui no vídeo do YouTube também. Que é, pessoal, a incompatibilidade, que é um dos fatores, pessoal, que acaba ocasionando ou a não pega do seu enxerto ou a regressão do seu enxerto. Aqui, pessoal, diferente daquele vídeo, passa no caminhão, aí passou. Diferente, pessoal, daquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês um enxerto que regrediu naquele nosso 572 que está lá atrás, que ele era um enxerto pequeno, cresceu um pouquinho, parou e começou a regredir. Esse enxerto aqui, pessoal, ele é um enxerto do ano passado. Tá? Não que eu fiz, na verdade, em 2022, é um enxerto de 2021, então do ano retrasado, né? Também na viradinha do ano, dá aquelas confusão na cabeça, tá? Então eu fiz esse enxerto, pessoal, e eu até notei quando eu fiz que ele estava um pouquinho estranho. Ele brotou, mas não estava muito vigoroso, inclusive eu demorei bastante para tirar a amarração dele. E quando eu tirei a amarração dele, você via que não tinha formado um calo legal.
tá? Como a gente está acostumado. Deixa eu mostrar um legal para vocês. Aqui no exemplo, ó, do nosso 420A, ó, aqui a Patrícia Preta que a gente fez, olha o calo, tá? Então você vê uma estrutura de cicatrização bem grande ao entorno, aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ou aqui, ó, por exemplo, olha o calo da Niágara Rosa. Esse é um calo bem antigo, foi o primeiro enxerto que eu fiz, pessoal, bom tempo atrás. Diferente desses, pessoal, a gente não teve uma boa formação de calo. Então, ver que não formou calo legal pode ser um indicativo que esse enxerto ele vai regredir, tá? Porque muito provavelmente houve incompatibilidade da variedade copa que você enxertou com o porta-enxerto. Ah, Diego, mas isso pode ser uma regra? Então, por exemplo, se tiver incompatibilidade, exemplo, tá, pessoal? Da Niágara Rosa com 572, em lugar nenhum vai ter compatibilidade da Niágara Rosa com 572? Não. E olha como é engraçado, né, pessoal? A questão da compatibilidade da variedade, ela muda de região para região. Ela não funciona via de regra, tá bom? Exemplo, pessoal. Aqui na minha região, a uva Itália, ela não vai bem no 572. Uva Itália, Rainha Itália, enfim. Mas se a gente for ali na região de São Miguel Arcanjo, São Roque, ali um pouco mais para o interior aqui do estado de São Paulo, eles têm uma produção maravilhosa de uva Itália e as suas mutações aí no 572. Tá? Então veja que engraçado, né? Aqui você consegue enxertar e estar no 572, só que a produção dela ou é nula, ou o enxerto regride, ou quando ela produz, pessoal, a produção ou é muito pequena, né, nula, ou é da cacho feio, a planta fica a vida inteira empacada, a planta não progride, a planta não avança. Tá? Até num outro vídeo, pessoal, vocês não conferiram, também não deixem de conferir, que a gente fala, pessoal, alguns motivos pelo qual a nossa videira ela não evolui, tá? E esse aqui, pessoal, é um exemplo de incompatibilidade de variedade, tá? Aqui eu tenho Sauvignon Blanc, uva fina para vinho branco e espumantes, enxertada no IAC 766. Ele aceitou a enxertia, ele cresceu, formei a planta, só que ela não sai disso já faz alguns anos, tá bom? Inclusive, pessoal, eu vou estar substituindo essa planta aqui pro ano que vem. Felizmente eu vou removê-la e plantar uma nova muda. Ou das mudas que a gente fez, ou de uma que a gente vai aí adquirir com amigos, tá? Mas isso aí a gente vai estar planejando, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá, pessoal? Então, mesmo assim que o enxerto pega a planta e evolua, ela vai ficar assim. Você vai ver que ela não vai crescer, vai ficar uma planta pequena, uma planta com doença, mesmo pulverizada, ó, pulverizada com caldo bordaleza, pegando doença, tá? É uma planta que fica fraca, ó, pulverização de caldo bordaleza, doença atrás, tá? É uma planta que ela não consegue montar estruturas de defesa, que ela não consegue ali formar galhos e muito menos, pessoal, produzir, tá? Pode ver que ela não tá com cacho nenhum, ó, zero. E as folhas são pequenas, raquíticas, entrenós muito curtos, então tudo característico, tá, pessoal, de uma planta que está definhando. E uma hora, pessoal, se a gente for insistindo, essa planta vai morrer, tá? Então, infelizmente, isso acontece. Então, pessoal, a incompatibilidade entre o porta-enxerto e a variedade copa, ela varia por uma série de fatores, tá? Às vezes não há aceitação mesmo, tá? O 572, ele gosta de algumas variedades, as variedades, pessoal, americanas, elas vão super bem, tá? Só que conversando com amigos, por exemplo, que são do sul do país, eles me falam que o 572 lá não vai tão bem. E aqui, pra mim, ele é maravilhoso, tem um vigor excelente, dá uma produção muito bacana, uma qualidade de frutas também muito bacana, tá? Então, pessoal, como eu identifico, então, que esse enxerto aqui, ele está regredindo?
Esse enxerto, pessoal, ele soltou, né, no ano passado, quando a gente fez a poda, ele soltou 2 brotos, um aqui e um aqui, e cresceram 2 galhos. E esses galhos foram crescendo. Só que chegou uma hora que eles pararam de crescer e o galho começou a secar. Então ele começou uma morte descendente, tá? De cima para baixo. Então a ponteira secou e ele começou a morrer. Ó. Isso aqui tá seco. Ó. O outro aqui do lado, pessoal, o galho ele já secou totalmente. Ó. Esse aqui tá totalmente morto. Tá? Esse aqui tá mortinho da Silva. E esse aqui, ele tá morrendo aqui em cima. Então ele tá morrendo nó por nó. E vocês podem reparar, pessoal, que todas as folhas, essa era a última, ó, todas as folhas já caíram. Tá? Então essa é uma característica, pessoal, que vocês podem notar aí que o seu enxerto ele vai regredir. A planta ela pode evoluir, crescer, chega uma hora que ela para, ela empaca, não sai daquilo e ela começa a morrer, ou descendente ou ascendente, tá? Ou das pontas para o local da enxertia ou do local da enxertia para as pontas, tá? Isso aí pode variar de caso para caso, tá bom? E por quê, pessoal? Às vezes pela região, o clima, o solo, a adaptação. Porque cada planta, pessoal, assim como o ser humano, a gente se adapta de uma forma diferente a cada lugar que a gente está, tá? Com a planta não é diferente. Então, quando você planta o 572 nesse solo, com as características minerais, com a adubação que você faz, com o manejo que você faz, o clima daqui, temperatura, disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes, entre outros fatores, vai fazer com que a planta ela haja de uma forma. Então, às vezes, um material ali, um tipo de variedade que você vai enxertar, não vai haver aceitação. Tá bom? E isso pode acontecer. E muitos desses fatores, pessoal, são desconhecidos, tá? Mas a maioria das vezes tá ligado com questões aí da região com que você se encontra. Então, qual que é a dica que eu dou? Nunca tenha, pessoal, somente um tipo de porta-enxerto aí na sua casa, no seu sítio, chácara, na sua fazenda, tá? Procure ter, pessoal, tipos diferentes de porta-enxerto, e aí você vai verificar com as variedades copa que você quer ter, qual delas vai se adaptar melhor nesse seu porta-enxerto. Tá? O porta-enxerto, pessoal, ele vai mudar aí muito as características de vigor da planta, quantidade de produção, né, o volume de produção, qualidade da produção, beleza dos cachos, aspectos dele, entre muitos outros fatores, tá, pessoal? Então, se eu pegasse essa variedade aqui, por exemplo, e enxertasse às vezes num 420A, muito provavelmente ele não teria regredido. Ou teria também, né? Só tem um jeito de saber, pessoal, é fazendo experiências. Não é via de regra, tá, pessoal? O 766 aqui, pra mim, tá, como eu já comentei em outros vídeos, ele não vai tão bem quanto o 572 e o 420A, tá bom? Mas aqui na cidade vizinha, Jundiaí, tem produtor lá tendo produção excelente no 766. Então, olha, cidade vizinha, pessoal, colado. Então varia muito, pessoal, e às vezes assim uma distância muito curta. Beleza, pessoal? Conforme for evoluindo assim, vai que, não sei, para de regredir, eu venho e mostro para vocês. Mas tudo indica, pessoal, que esse enxerto ele vai secar. Se ele secar, não tem problema. Quando a gente for fazer a poda no meio do ano, eu mostro esse caso aqui, o que a gente vai fazer. O porta-enxerto ele vai rebrotar, tá bom? E a gente vai renovar toda essa poda aqui. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido esse conteúdo. Não deixem de mandar ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, sugestões, e assim a gente vai interagindo bastante para o nosso canal crescer cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.